Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga. Estamos juntos em mais uma celebração pelo nosso canal do YouTube ou nossa página do Instagram. Que bom estarmos juntos celebrando o nome do Senhor. E nesta manhã, com uma celebração muito especial, porque dentro desse momento de culto nós vamos rememorar o sacrifício de Cristo na cruz por nós e refletir sobre o significado, o valor, a importância desse gesto de amor de Jesus na cruz por nós. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Como está a sua vida? Como tem passado a semana? Está difícil? Confia no Senhor e espera nele, pois dele vem a sua salvação. Posso ouvir um amém? Seja sobre a sua vida a graça do Senhor Jesus. A nossa igreja nesse tempo de pandemia tem socorrido famílias que estão enfrentando dificuldades, e não são poucas, viu? Há uma grande quantidade de famílias que estão enfrentando dificuldades e algumas não têm o que comer. Mas nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Nós somos os olhos de Jesus para enxergar essas famílias. Nós somos as mãos estendidas de Jesus para abençoar essas famílias. E criamos uma campanha chamada SOS Cesta do Amor. E através dessa campanha temos podido abençoar dezenas e dezenas de famílias. Louvamos a Deus pela sua vida, pelo seu amor e compaixão, porque não fica apenas discursando sobre amor, mas age, inclusive ofertando para que possamos adquirir alimentos e entregar a esta família. Que Deus continue abençoando a sua vida. É assim que se age como cristão. SOS Cesta do Amor, juntos abençoando outras famílias, ajudando outras famílias na hora da dor e da dificuldade. Que Deus abençoe a sua vida. Neste domingo nós estamos reiniciando a nossa escola bíblica discipuladora e hoje tivemos às 9 horas a aula inaugural com o pastor Alan Amorim. Meu querido, foi meu ovelha, eu tive a honra de conviver com ele, fazer seu casamento, acompanhá-lo no desenvolvimento familiar e profissional e acadêmico. Que Deus continue abençoando a sua vida, espero que tenha gostado da aula. E se você perdeu a aula de hoje, no próximo domingo teremos as nossas aulas funcionando normalmente. Entre em contato conosco e nós então iremos orientar sobre a classe que você pode frequentar através das nossas aulas virtuais por enquanto, até acabar essa pandemia. Tá bom? Estamos juntos crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. Nós temos os nossos pequenos grupos multiplicadores, PGM, e através deles muitas vidas têm conhecido Jesus e você pode ser instrumento de Deus. Venha fazer parte dos nossos PGMs. Entre em contato com a Andressa, a nossa coordenadora, e ela vai passar para você o link de um dos nossos encontros dessa semana e você vai poder crescer juntos e multiplicar discípulos. Que Deus abençoe os nossos PGMs, a nossa coordenadora e você também que vai ingressar no nosso PGM. Seja um momento de multiplicação. Nós estamos também em reforma e Deus tem nos abençoado com grandes vitórias. Estamos querendo entrar na reta final e o nosso alvo é reinaugurar o nosso santuário no último final de semana de março, quando vamos celebrar 136 anos como Igreja Batista da Pituba, e desejamos fazer esta celebração com encontro presencial ali no nosso santuário, de modo que nós vamos reinaugurá-lo para a glória de Deus, ainda que nem tudo esteja pronto, mas nós vamos retomar as nossas atividades, ok? Ore por isso, vamos dar as mãos e vamos ofertar para a reforma. Mande a sua oferta. Eu sei que o tempo não é fácil, os momentos são difíceis, mas o nosso amor por Deus e pela sua casa é muito maior do que qualquer dificuldade. Vamos vencê-las e vamos ofertar com amor. Oferte também para as cadeiras. Nós adquirimos cadeiras e você pode ofertar. Conte quantas pessoas tem na sua casa aí, separe o valor então e dê a oferta de acordo com a quantidade. Se você tiver 10 pessoas na sua casa, são 10 cadeiras. Pastor, quanto é cada cadeira? R$300. Você pode dividir, parcelar, tá bom? E pode dar o quanto você puder. Se você não puder dar o total das pessoas da sua casa, não tem problema. O importante é ninguém ficar de fora. Todos participarem. Pastor, está difícil a situação, eu só posso dar R$50. Meu irmão, é com amor, é grande o valor para o nosso Deus. Então oferte com alegria, mas não fique de fora. O importante é todo mundo se sentir participante deste desafio que a nossa igreja está vivendo, com muitas vitórias para a honra e glória do nosso Deus. Nesse tempo de pandemia, a maior necessidade realmente é a oração. E nós criamos uma campanha chamada Mover de Oração, que envolve 3 momentos diários para a gente orar, às 6 horas, às 13 horas e às 21 horas.
venha se juntar a nós em oração nesse tempo. Não precisa ser presencial, onde você estiver, pare tudo e ore. Ore pelo Brasil, pelos governos, pelas mudanças que temos experimentado, pela situação econômica do país, pelos que estão desempregados. Ore também pelos enfermos, tem muita gente enferma, inclusive membros de nossa igreja enfermos. Vamos colocar a vida deles no altar do Senhor. Vamos orar pelas famílias enlutadas, que perderam entes queridos. Vamos orar também por aqueles que estão enfrentando problemas emocionais nesse tempo de pandemia. Que a graça do Senhor seja sobre a vida deles. Vamos nos unir em oração, porque muita oração é muito poder e nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém? Baixe sua cabeça e ore comigo agora. Senhor meu Deus, muito obrigado por esta manhã, por esse tempo de oração, pelo culto que prestamos ao Senhor. Somos-te gratos, Senhor, pela tua presença conosco, pela certeza que temos que o Senhor nos ouve e estende a sua mão de poder sobre nós. E agora, Pai, eu oro pelo nosso Brasil, pelos enfermos, pelas famílias enlutadas, por aqueles que estão enfrentando problemas emocionais. Oro também pelas famílias que não estão tendo nem o que comer. Pai, ajuda-nos a ser bênção na vida deles. Pai amado, vai ao encontro das famílias que estão em dificuldade. E de uma maneira especial agora, olha para o coração dessa pessoa que ora comigo. Ela está em gratidão pelas bênçãos recebidas, por mais um ano de vida, por mais um ano de casamento, por mais um ano de batismo, pelas orações respondidas, pelas bênçãos respondidas. Ó Deus, muito obrigado pela tua fidelidade. Pai, muito obrigado pelo privilégio de contribuir para a tua causa, de ofertar para a tua casa, de poder, ó Pai, dizimar com alegria, com espontaneidade no coração. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu olho para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
Nesta manhã nós estamos celebrando a ceia do Senhor. E antes de ter esse momento de celebração, eu gostaria de refletir com você sobre o tema Cristo morreu para perdão dos pecados. Muita gente fica falando assim, mas por que Cristo teve que morrer na cruz? E por que a igreja celebra a morte de Jesus? É porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Houve um homem que preparou o caminho ministerial de Jesus. O nome dele é João Batista. Este homem, quando viu Jesus pela primeira vez, ele declarou, está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, ele disse assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que frase significativa! Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós podemos aprender nessa frase que Jesus veio com o propósito de tirar o pecado do mundo. E se foi necessário que o pecado fosse retirado do mundo, tirado do coração do homem, tirado da vida das pessoas, é porque o pecado é algo muito grave. Você já parou para pensar sobre o problema terrível da vida daquele que tem pecado e não tem o perdão de Jesus? O pecado é algo tão grave, mas tão grave, mas tão grave, que a Bíblia diz que ele precisa ser punido com a morte. A punição para o pecado é a morte. Ou seja, não há atenuantes para o pecado. Ah, mas acontece que eu estava acostumado a fazer. Ah, mas eu penso assim. Eu não acho que é bem assim. Não tem atenuantes para o pecado. A sentença é a morte. O apóstolo Paulo declara de uma maneira incisiva na parte A do versículo 23 do capítulo 6 da carta aos Romanos. Romanos 6, 23a. Pois o salário do pecado é a morte. Diz o texto da palavra de Deus. Então, meu querido, não tem atenuantes para o pecado. O salário do pecado é a morte. Se o pecado entrou em nosso mundo na queda do homem lá no Éden, lembra? Adão e Eva, a serpente, que era o inimigo em forma de serpente, tentou a Eva e Adão e eles cederam e caíram. A Bíblia relata no capítulo 3 do livro de Gênesis que houve a queda e através desta queda o pecado entra no mundo. Como explicar que não morremos então por causa do pecado? Como explicar que existe esperança para nós se todos nós somos pecadores? Se a Bíblia diz que todos são pecadores, como explicar que há esperança para o pecador? Como explicar que pode haver vida para o pecador? É porque alguém morreu em nosso lugar. Se o pecado ele tem como sentença a morte, alguém escolheu, planejou e foi até a morte de cruz e morreu no nosso lugar. Ele nos substituiu. Se para o perdão do pecado tinha que haver morte, Jesus morreu em nosso lugar. Portanto, o pecado, ou melhor, o perdão do pecado implica em transferência de culpa. Alguém recebeu por transferência a nossa culpa e morreu no nosso lugar. Para entender isso melhor, vamos pensar como o Antigo Testamento ensina sobre o perdão do pecado. Lá no Antigo Testamento, o perdão do pecado, essa transferência era feita por sacrifício de animais. O animal, então, ele era sacrificado, ele morria para que o povo pudesse ter o perdão do pecado. E no Novo Testamento, Jesus ofereceu-se como sacrifício perfeito. Por isso, quando João Batista olhou para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele veio como um cordeiro. Lá no Antigo Testamento, o cordeiro era sacrificado e o povo tinha o perdão do pecado. Jesus se ofereceu como cordeiro em um sacrifício perfeito, suficiente e único. Agora, com a morte de Jesus na cruz, não há mais necessidade de sacrifícios adicionais para que tenhamos o perdão do pecado, pois ele levou sobre si todas as nossas culpas, o justo morrendo pelo injusto. Aquele que não tinha pecado morreu por todos os pecadores, para que todos os pecadores, crendo nessa prova de amor, aceitando o sacrifício de Jesus, reconhecendo que ele veio como cordeiro e morre na cruz, esses então possam ter o perdão dos pecados. Para entender isso um pouco mais, é preciso que a gente entenda como a Bíblia ensina sobre isso. Em Levítico capítulo 16, no versículos 21 e 22, nos mostra como no Antigo Testamento era feita a transferência de culpa de um povo
para um animal naquele dia que era reservado como dia do perdão. Diz assim, versículos 21 e 22 de Levítico 16. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as suas iniquidades e rebeliões dos israelitas. Todos os seus pecados serão confessados e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles, ou seja, todo o povo, para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Era um símbolo de transferência de culpa. Toda a culpa do povo então era transferida para o animal, ele era levado para o deserto, para morrer no deserto, e aí então todo o povo tinha o perdão do pecado. Quando nós pecamos, quando alguém comete pecado, uma outra pessoa tem que pagar pelos pecados. Alguém vai ter que pagar a conta do pecado que cometemos. Alguém vai sofrer. Pode ser que por inveja nós estraguemos uma oportunidade única que foi dada a uma determinada pessoa. Alguém tem uma grande oportunidade por inveja, ou seja, pelo pecado, a gente prejudica essa pessoa. Se essa pessoa nos perdoar, ela terá que assumir o prejuízo, ela perdeu aquela oportunidade, ela nos perdoa, mas ela vai arcar com o ônus daquilo que a gente fez contra ela. O mesmo vale quando nós somos a vítima do pecado dos outros. Nós vamos assimilar o ônus, nós vamos ter que pagar o preço para perdoar aquela pessoa. Todos os seres humanos são pecadores. Todos somos devedores ao Deus que é santo. Então Ele mesmo providenciou uma forma para perdoar o pecado. Alguém que ia pagar a conta, alguém que ia receber o ônus do nosso pecado, tomando a nossa culpa para si. O livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5 diz: mas ele, se referindo profeticamente a Jesus, foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Então Jesus, ele sofre todo o castigo, toda a condenação, todo o sacrifício na cruz por causa das nossas transgressões e iniquidades. Seja no Antigo Testamento, nos rituais de sacrifício que envolvem animais, seja no Novo Testamento com o sacrifício definitivo de Jesus, sempre há transferência de culpa. Alguém inocente arca com as consequências do pecado de outra pessoa. E por que Jesus fez isso? Ele fez isso por nos amar, por muito nos amar. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por amor que ele fez o seu sacrifício na cruz. De forma mais direta, o apóstolo Paulo diz em Romanos 5,8: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Foi por amor, foi por nos amar que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Foi por nos amar que o seu Filho foi até a cruz, morte de cruz. Foi por nos amar que ele demonstrou a vitória de Jesus sobre a morte. Ele não ficou preso no túmulo, ele ressuscitou. Glória a Deus! E por nos amar, esse Jesus que está vivo, um dia vai voltar para buscar aqueles que entendem, creem e aceitam o seu sacrifício de amor na cruz. Foi por nos amar que ele preparou o nosso lugar lá no céu. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, diz Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, nos primeiros versículos. Então, meu querido, foi por amor que Deus mandou Jesus para tirar o pecado do mundo, da minha vida e da sua vida, se você crer e se arrepender. Pastor, isso é lindo, isso é bom demais. O que eu posso fazer? Ame a Deus. E por amor a Deus, aceite esse sacrifício maravilhoso de Jesus na cruz, por mim e por você. Que hoje Jesus seja o seu Salvador. Que Ele te salve de todos os pecados e da condenação de morte. E coloque em você a certeza da vida eterna com Ele lá nos céus.
Que Ele nos abençoe. Refletindo sobre esse gesto de amor na cruz, vamos agora rememorar o sacrifício de Jesus, a morte dele, o momento em que ele toma o nosso lugar, nos substituiu. Ele então recebeu a transferência da nossa culpa no seu sacrifício na cruz do Calvário. Pastor, como é que a gente pode rememorar? A Bíblia nos diz que Jesus já fez uma cerimônia com seus discípulos e nos deixou o exemplo para que rememoremos o seu sacrifício. Ele disse: tomai o pão e coma do pão. Este pão, ele é o meu corpo que foi pendurado na cruz do Calvário no seu lugar. Fazer isso em memória de mim. E ele diz: tome também o cálice, porque esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Foi o sangue que eu derramei na cruz para que você pudesse ter perdão do pecado. Todas as vezes que você beber o cálice, você vai rememorar o sacrifício que eu fiz na cruz por você. Porque o sangue é o alto preço que eu paguei para que você pudesse ser meu filho, minha família, vivêssemos juntos como família de Deus. Que coisa linda! Vamos então celebrar agora a ceia do Senhor. Como diz a palavra de Deus: tomai, comei. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Comamos do pão. Glória a Deus. Semelhantemente também, depois de cear, ou seja, de comer o pão, tomou o cálice e disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nós vamos então tomar o cálice, rememorando o alto preço que Jesus pagou na cruz, por mim e por você. Tomemos do cálice. Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu teu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação,
encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou, me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Ele pagou o preço da minha salvação. 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 Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Senhor Deus, muito obrigado, porque Jesus tomou o nosso lugar. Ele foi ali na cruz e nos substituiu. A nossa culpa, os nossos pecados foram transferidos para Ele. Ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Muito obrigado por tão prova de amor. E diante de tão grande amor, só nos resta amá-lo também. Queremos amar ao Senhor e queremos viver para o Senhor e queremos consagrar a nossa vida ao Senhor. Meu Deus, que nesta manhã vidas estejam dizendo: eu creio em Jesus como o meu Salvador, aquele que morreu na cruz no meu lugar para me salvar. A partir de hoje, Jesus é o meu Salvador e o meu Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja sobre a sua vida a graça do Senhor Jesus. Tenha um restante de dia maravilhoso na presença dEle. E às 18 horas estaremos juntos para continuar aprendendo da Palavra de Deus, aprendendo como desenvolver relacionamentos perfeitos neste mundo tão imperfeito. Que Deus abençoe a sua vida.